Oi pessoal, aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos para a nossa 14ª aulinha do nosso curso de Química e o assunto será Ligação Química, parte 1. Estabilidade química. Quanto menor a energia de um elemento, mais estável ele é. Gases nobres são estáveis. Eles apresentam 8 elétrons na camada de valência, com exceção do gás hélio, que apresenta apenas 2 elétrons, já que o elemento hélio tem número atômico igual a 2. Regra do octeto. Átomos estáveis apresentam 8 elétrons na camada de valência, como os gases nobres. Isso é possível graças à união com outros átomos, que nós chamamos de ligação. Nessa aula e nas próximas, que nós veremos mais adiante, nós vamos ver 3 tipos de ligações: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Vamos começar vendo a ligação iônica. A ligação iônica é formada por íons. Nela acontece a transferência de elétrons e geralmente ela ocorre entre um metal e um não metal. Exemplo: nós temos aqui o elemento sódio, que é representado pelo Na. Na primeira camada ele tem 2 elétrons, na segunda camada ele tem 8 elétrons e na terceira camada ele tem apenas 1 elétron. Para se tornar estável, o sódio deve perder um elétron. Ele deve perder esse elétron que ele tem na terceira camada, na camada M. Aí nós temos outro elemento químico, que é o cloro. Na primeira camada ele tem 2 elétrons, na segunda 8 elétrons e na terceira ele tem 7 elétrons. E para o cloro se tornar estável, ele tem que ganhar 1 elétron, porque ele tem 7 elétrons na última camada, Então, para ele ficar estável, tem que ficar com 8. Nesse slide aqui nós vamos apresentar a vocês o esquema de Lewis, Aqui no esquema de Lewis nós temos o sódio, com seu elétron aqui na última camada, e nós temos também o cloro, com 7 elétrons na sua última camada. O que vai acontecer? Esse elétron do sódio vai para a última camada do cloro. Então, houve aí uma transferência de um elétron do sódio para o cloro. E o que nós vamos ter depois? Nós vamos ter um íon positivo, que é o sódio, juntamente com um íon negativo, que é o cloro. O cloro vai apresentar os 8 elétrons na camada de valência, e o sódio, que tinha apenas 1 elétron nessa camada, ele vai transferir em definitivo para o cloro. Teremos então o cloreto de sódio, que é representado por essa fórmula aqui, NaCl. E nós vamos ter uma ligação entre o cátion sódio, um íon positivo, que se tornou um cátion, que é o sódio, e o íon negativo, que é o ânion cloro. Essa ligação ela é monovalente porque acontece entre um átomo. Nós somente usamos um átomo para fazer essa transferência de elétron. Portanto, essa ligação entre o sódio e o cloro é uma ligação monovalente. Íon fórmula.
O íon fórmula é composto por um cátion e um ânion, cujo o índice do cátion é a valência do ânion e o índice do ânion é a valência do cátion. Então vamos explicar melhor isso aí. Aqui nós temos a representação do íon fórmula, tá? Aí o cátion ele vai ter uma valência aqui, X, e essa valência vai entrar no índice do ânion, tá? Ele vai entrar aqui. E o ânion vai apresentar uma valência aqui, e essa valência vai entrar no índice do cátion. Exemplo: o cálcio tem valência 2, tá? A gente fazendo a distribuição eletrônica dele, nós vamos ver que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Como o cálcio é um metal, ele tem a tendência de perder elétrons, então ele vai perder esses 2 elétrons aqui. E o fósforo, quando nós fizermos a distribuição eletrônica dele, nós vamos ver que a valência dele vale 3. Como o fósforo é um não metal, ele tem a tendência de receber 3 elétrons. Então, o íon fórmula da ligação iônica do cálcio com o fósforo vai ser Ca3P2. Por quê? A valência do fósforo, que é 3, virou o índice do cálcio. E a valência 2 do cálcio virou o índice do fósforo. Ó. Por isso que a fórmula do nosso íon fórmula é Ca3P2. Ligação covalente. Na ligação covalente nós temos um compartilhamento de elétrons. E a ligação covalente forma a molécula. Na ligação covalente, nós temos também a ligação entre não metais e não metais e o hidrogênio. Exemplo: nós temos o elemento cloro. Na primeira camada nós temos 2 elétrons, na segunda camada 8 elétrons e na terceira 7 elétrons. Falta um elétron para que o cloro se torne estável. Fazendo o esquema de Lewis, nós vamos ver que nós vamos precisar de outro elemento cloro. No entanto, eles vão compartilhar um elétron. Né? Não há uma seção, né, de um elétron para o outro. Né? Não há uma transferência definitiva de um elétron para o outro. Há um compartilhamento de um elétron para os 2 elementos. Eles estão compartilhando. E quando nós formos contar quantos elétrons eles possuem, nós vamos ver que eles vão possuir 8 elétrons. Tanto esse primeiro quanto esse segundo cloro aqui. Havendo esse compartilhamento de elétrons, nós vamos ter uma molécula. E essa molécula vai ser o Cl2. Outro exemplo de moléculas, o H2, aqui acontece um compartilhamento de elétrons também, o O2, o O3, o H2O, né, uma molécula de água, e o C6H12O6. Fórmula eletrônica. É a apresentação da fórmula através do esquema de Lewis, que mostra o par eletrônico que faz o compartilhamento de elétrons. Então, nós pegamos o mesmo exemplo, né, do Cl2, e aqui nós temos a nossa fórmula eletrônica, que mostra aqui o compartilhamento de elétrons. Nós temos também a fórmula estrutural plana, que é a apresentação da fórmula através de traços, que representam o par eletrônico que faz o compartilhamento de elétrons. Usando o nosso mesmo exemplo, o Cl,
Ao invés de nós termos o desenho aqui do Lewis, né, desse compartilhamento de elétrons, nós colocamos uma reta. Tanto pode ser uma reta, quanto duas, quanto três. Em química orgânica, quando nós chegarmos em química orgânica, vocês vão ver muitos elementos, né, muitas moléculas representadas por essa reta aqui, né? Vocês vão ter bastante pesadelo com a fórmula estrutural plana quando chegarmos em química orgânica. E por fim nós temos a fórmula molecular, que mostra a quantidade de cada elemento na molécula. É aquela fórmula, né, que nós apresentamos aqui. O H2, o O2, o A3. Isso aqui são exemplos de fórmula molecular. E o nosso Cl2, né, que nós usamos como exemplo aqui. Tá ok? Até a próxima aula.